Olá pessoal, Fábio Akita. Bem-vindos ao primeiro vídeo de 2022 e hoje vai ser parte 1 de 2 vídeos. Eu queria falar sobre os famosos 12 fatores para criar projetos escaláveis modernos e para fazer isso eu preciso que todo mundo já tenha visto pelo menos uma vez como é trabalhar com uma plataforma chamada Heroku. Se você já trabalha com Heroku, o que eu vou falar hoje é arroz com feijão, mas vocês podem usar para apresentar a plataforma para amigos seus que ainda não conhecem. Para todo o resto, esse é o modelo de trabalho que você deveria almejar se nunca usou essa plataforma. Antes de começar, deixa eu responder algumas coisas que eu vi online depois dos últimos vídeos. No caso do exemplo que eu dei do ingresso.com, eu terminei concluindo que se eles não têm controle sobre o sistema de reserva de assentos dos cinemas, que eu imagino que sejam aplicativos super antigos, que não foram feitos para a escala de internet, então deveriam controlar o acesso a esses sistemas usando uma fila virtual. Ninguém acessa diretamente a reserva de assentos, cai primeiro numa página mais fácil de escalar de fila e fica esperando a vez. Por acaso, foi exatamente isso que a Caixa Econômica Federal fez para a Mega Sena da Virada, que ia sortear mais de 300 milhões de reais. E eles implementaram justamente uma fila virtual para ver se aguentava a multidão que ia tentar acessar tudo no último dia. Eu não perco meu tempo apostando em loteria porque é só garantia que eu vou estar dando dinheiro de graça para os outros. Mas quem tentou parece que teve muita dor de cabeça mesmo tendo esse sistema de filas implementado. Mas é óbvio, só porque você implementou algum pattern ou arquitetura, não existe nenhuma garantia que implementou certo ou que não exista nenhum outro problema que ficou para trás. Eu não sei como eles fizeram, mas eu imagino pelo menos 2 problemas. O primeiro e mais óbvio é que o tráfego gerado por uma Mega Sena dessas deve ter sido absurdamente alto, no nível que até uma Amazon da vida sofreria um pouco. Então eu dou o benefício da dúvida que eles tentaram o máximo, mas mesmo assim o tráfego foi ainda maior do que era imaginado. O segundo problema, que acho que é o mais factível, é que o sistema foi mal feito mesmo, não me entendam mal. Eu acho que existem sim bons programadores com boas capacidades técnicas e boas intenções que tentaram o máximo para fazer isso funcionar. Porém, a grande maioria dos funcionários públicos que trabalham nos diversos departamentos e sistemas integrados provavelmente não estavam dando a mínima e foram obstáculos para os poucos que tentaram fazer as coisas direito. Entenda a seguinte verdade, nenhum sistema feito pelo Estado jamais vai ser tão bom quanto os melhores sistemas feitos na iniciativa privada. É uma impossibilidade e o motivo é muito simples, não tem concorrência. A mesma coisa vale para empresas privadas que têm conluio com governos que passam a ser basicamente empresas públicas com fachada de empresa privada. A grande maioria dos grandes monopólios só existem porque foram auxiliados pelos governos. Sem concorrência, para que eu preciso fazer sistema melhor? As pessoas têm outra opção? Não, então foda-se, vai ser obrigado a usar o que tem, mesmo se for uma merda. E eu que trabalho aqui, vou ser mandado embora se não funcionar? Também não, então foda-se de novo. E vai ser sempre assim. Eu sinto pena dos poucos que trabalham lá, que querem fazer as coisas funcionar direito, mas vão sempre esbarrar em um monte de departamento que tá pouco se fudendo e um monte de burocracia que impede melhorias. Mas é isso aí. Software nunca está pronto. Se o lugar tem mentalidade de terminar o software e não mexer mais, sempre vai ser uma porcaria. O software precisa estar constantemente atualizado, constantemente consertado, constantemente expandido e remodelado. O problema em lugares como uma caixa é que deve ter dezenas de sistemas que está no esquema. Tá funcionando? Então não mexe. Só que eventualmente vai precisar integrar, se comunicar. Mas não tem como. Daí vai nascendo dezenas de gambiarras para fazer as coisas funcionarem ao redor dessas ilhas radioativas. Deixa passar alguns anos assim e você tem a experiência bosta que foi a Mega da Virada. É simples assim. E isso me lembrou de um assunto que eu queria explicar faz algum tempo. No vídeo sobre a história do Ruby on Rails, eu mencionei rapidamente sobre Heroku e a metodologia dos 12 fatores do Adam Wiggins, um dos cofundadores do Heroku. E o objetivo hoje vai ser dar uma repassada nesses conceitos para quem nunca viu. Se você é um programador sênior, certamente já sabe de tudo isso e certamente já usa no seu dia a dia. Eu não chamaria ninguém que não segue no mínimo os 12 fatores de sênior. E eu digo o mínimo porque isso é o básico do básico. E na parte final do vídeo eu vou até complementar mais algumas coisas que todo mundo já deveria saber.
Os 12 fatores em si eu vou falar no próximo vídeo. Para entender os 12 fatores, você precisa saber o que é Heroku. Se nunca usou Heroku, faça um favor a você mesmo e veja qualquer tutorial básico de como subir um aplicativo nele. Para um iniciante é uma experiência que muda sua forma de pensar em deploys. Para quem é das antigas e nunca se atualizou, também vai ser um choque. Quando precisava subir um projeto web para produção, como que a gente fazia nos anos 90 e começo dos anos 2000? A gente configurava um servidor remoto Linux num Virtual Private Server ou VPS como um Linode da vida. Nesse servidor a gente configurava tudo manualmente, via Telnet ou SSH, instalava um banco de dados como o MySQL, um servidor web como Apache, alguma linguagem interpretada como Perl, PHP, copiava os arquivos da aplicação via FTP ou hoje em dia SFTP e pronto, estava tudo no ar. Essa stack inclusive tinha um nome chamado LAMP, que é o acrônimo para Linux, Apache, MySQL e Perl PHP. Isso é tecnologia do fim dos anos 90, entenda, se alguém fizer isso hoje, em 2022, você está parado no tempo mais de 20 anos. Ninguém, em sã consciência, atualiza código direto no servidor assim via FTP. Eu já tinha dito no episódio do ingresso.com que o jeito errado é fazer tudo rodar numa única máquina, configurar tudo manualmente. Atualizar código direto lá é a pior forma possível de colocar uma aplicação no ar. Agora vamos ver como é o estado da arte, a melhor forma de fazer deploy tanto do ponto de vista de escalabilidade quanto de segurança. E para isso, eu vou seguir um tutorial oficial do próprio Heroku para vocês verem como é absurdamente simples. O tutorial começa com o básico. Você, obviamente, precisa ter uma conta criada no Heroku. Se ainda não fez isso, vai lá depois de assistir o vídeo e cria a conta. Eles têm tutoriais para quem usa Rails, Node, Java e muito mais. Mas já que eu falei da stack LAMP, vamos ver como se sobe uma aplicação PHP. Vamos assumir que se você é de PHP já tem tudo instalado e, obviamente, usa Composer para gerenciar suas dependências. Se você for de outras linguagens, como Python, Elixir, não importa. Se nunca viu o Heroku funcionando, não interessa a linguagem, se atenha ao passo a passo e raciocínio. Qualquer bom programador tem que ser capaz de, no mínimo, seguir o raciocínio, mesmo se for em outra linguagem. Também vamos assumir que você já sabe usar minimamente Git. Se ainda não sabe, assistam meus vídeos sobre Git depois. E vocês se lembram que no vídeo de conhecimentos básicos eu falo que saber Git é básico. Pois é, repito, é básico. Não tem como trabalhar em projetos modernos sem saber Git. Agora, para usar Heroku, precisamos instalar a linha de comando do Heroku. Praticamente tudo que vai precisar tem nessa linha de comando. No Arch Linux da vida, basta fazer um yay-s Heroku CLI. No Ubuntu da vida, dá para instalar com Snap. Procure como instalar para sua distro, mas no final você deve ser capaz de abrir um terminal, digitar Heroku Login e vai abrir um navegador para logar na conta que acabou de criar. E claro, sempre habilite a autenticação de 2 etapas, é o mínimo. No próximo passo, ele vai mandar você fazer o clone de um projetinho de exemplo feito em PHP Symfony, que é um dos muitos frameworks web para PHP. Symfony tem muita inspiração, tanto em Rails quanto Django. Para projetos novos, eu recomendo usar Laravel, que tem uma comunidade mais ativa e um ecossistema que cresceu bem em torno dele. De qualquer forma, se você sabe Git, clonar um projeto é arroz com feijão. Tudo vai acontecer dentro do diretório desse projeto, então só dá CD para ele. Agora vamos subir essa aplicação de exemplo. Para isso, precisamos cadastrar uma nova aplicação no Heroku. Você pode subir quantas aplicações quiser na sua conta e pode começar com opções gratuitas. Depois pode transferir a propriedade das aplicações que subiu para outra conta como do seu cliente. Para cadastrar é simples, do diretório do projeto, num terminal, só usar a linha de comando que instalamos e fazer Heroku Create. Se não disser que nome quer, ele vai inventar um aleatório. O nome em si não interessa tanto, porque depois você vai registrar um domínio de verdade e apontar para esse nome que é o CNAME. Então o usuário final mesmo nunca vai ver esse nome, mas vai servir para a gente testar no domínio do Heroku. Uma vez a aplicação registrada na sua conta, agora é só subir o código. Quando rodou o comando anterior, ele também criou um branch remoto no Git do seu projeto. Então agora é só subir o que tem na branch principal, main, que antigamente se chamava master, para esse remote chamado Heroku. Relembrando, todos os arquivos ficam no arquivo .git/config. Dá um cat nele para ver o conteúdo e olha o remote lá. Agora é só fazer git push Heroku main. Olha o que vai acontecer no seu terminal.
Se você ainda não entendeu, o Heroku criou um repositório Git remoto associado com sua nova aplicação. Esse é o Remote. É como se fosse um projeto novo no GitHub que você vai dar push. Mas o Git tem uma funcionalidade que você pode configurar que ele detecte quando você faz um push e rodar algum script. No caso, o Heroku detectou que está subindo código PHP e por isso vai automaticamente instalar a build pack para ter as ferramentas de PHP que vai precisar, como o próprio interpretador PHP, o Composer, Apache, Nginx e tudo mais. O que o Heroku chama de build pack é mais ou menos o que você chamaria de Dockerfile. Aqui vale um adendo se você já usa Docker. Por que o Heroku reinventou a roda com esses build packs em vez de usar Dockerfiles? E na verdade é o contrário. O Heroku precede a invenção do Docker. Na realidade, muito do Docker foi inspirado no que o Heroku fez anos antes dele. O Heroku foi lançado por volta de 2008 e o Docker foi lançado só em 2013. E o objetivo da vida do Docker e tudo que saiu em torno de containers, como Docker Compose, Docker Machine, Docker, até Kubernetes, é conseguir imitar o que o Heroku fez antes de todo mundo. Vamos considerar o que está acontecendo nesse ponto. O comando git push que fizemos está mandando o Heroku fazer o equivalente a criar uma imagem de Docker. É semelhante a um Docker build. Nos servidores deles rodam diversos containers que eles chamam de dynos. Tem de diversos tamanhos. A versão gratuita são dynos de 512 MB de RAM, se não me engano com os 4 cores ou núcleos virtuais fraquinhos. Se precisar, dá para subir para versões de 1 GB até 14 GB de RAM se precisar muito. Mas cuidado, a grande maioria das aplicações deveria conseguir rodar suficientemente bem em 512 MB de RAM. Se precisa de mais que isso, precisa ver se não está com vazamento de memória ou você programou muito porcamente e está enchendo a memória de lixo. Trabalhar em um ambiente mais restrito do que sua máquina local é uma boa prática. Qualquer notebook hoje tem 8 GB ou mais de RAM e você muitas vezes nem percebe que sua aplicação está usando muito mais memória do que deveria. Seguindo o tutorial, a próxima coisa que ele manda fazer é escalar a aplicação com o comando Heroku PS Scale Web igual a 1, que basicamente manda o Heroku subir sua aplicação num único dyno. Se mudar para Web igual a 2, ele vai subir 2 dynos. O que significa isso? Vamos fazer uma conta de padeiro. Eu disse que o dyno gratuito tem uns 4 cores virtuais. Se eu configurar o Apache para pendurar um fork de processo por núcleo, significa que eu consigo ter até 4 requisições simultâneas. Se eu subir 2 dynos, eu posso ter até 8 requisições simultâneas. E simultâneo significa exatamente no mesmo instante. Nessa conta de padeiro, eu estou considerando uma requisição por processo, sem considerar opções de threads ou I/O assíncrono. Digamos que a aplicação leve 100 milissegundos para responder uma requisição. Então, em 1 segundo daria para responder até 10 requisições. Com um dyno, então, seria teoricamente possível responder até 40 requisições por segundo e com 2 dynos até 80 requisições por segundo, entenderam? Isso é teórico porque eu estou assumindo que cada core conseguiria responder 10 requisições todo segundo, mas depende se durante o processamento de cada requisição, se não bloqueia algum recurso, que outra requisição pode precisar, como banco de dados e coisas assim. Por isso, o tempo real pode variar bastante. Containers, como Docker, como dynos de Heroku, não são máquinas virtuais. Eu explico sobre isso no meu episódio sobre DevOps. Se você não sabe a diferença, eu recomendo que assista depois. Mas na prática, só entenda que é uma forma de particionar os recursos da sua máquina e cada programa rodar isoladamente, achando que está sozinho nessa máquina. Assim é possível particionar uma máquina real grandona em diversos containers menores, dividir os recursos e te cobrar de uma forma mais fácil. Mais do que isso, o Heroku já deixa muita coisa de infraestrutura preparada para você. Por exemplo, eu expliquei que tem esse comando PS Scale, que permite subir a imagem da sua aplicação em múltiplos dynos. Significa que você tem vários servidores web de pé ao mesmo tempo. Agora, quando o usuário digitar a URL para sua aplicação, ele não cai direto no servidor web da sua aplicação, e sim num balanceador de carga ou load balancer, proprietário do Heroku, que vai pegar as requisições e distribuir nos dynos que você tem de pé, provavelmente usando uma estratégia como round robin. Se você é iniciante, isso pode parecer estranho. Quando sobe um processo de servidor web na sua máquina local, seja Nginx, seja Apache, seja um WebPy de Python, Tomcat de Java, Puma de Rails, vai ser um processo pendurado em uma porta. Toda vez que no seu navegador você carrega localhost 2.3000, ele vai direto para quem responde nessa porta 3000 e é isso. Mas quando você sobe vários containers, cada um com seu próprio servidor na porta 3000, cada um dos containers tem um IP interno próprio, faz de conta 172.16.0.10 e 172.16.0.11.
No seu navegador, você não pode mais usar localhost, porque não tem mais ninguém no IP local 127.0.0.1, na porta 3000, que seria o localhost. Quando você sobe container de Docker localmente, ele cria uma rede virtual local. Cada container de Docker que sobe ganha um IP virtual privado, e nele que o servidor web da sua aplicação vai se pendurar na porta 3000, por exemplo. Se achou confuso, eu recomendo que estude e treine Docker na sua máquina local, em particular usando Docker Compose, para orquestrar cada serviço num container separado. Você pode, naturalmente, digitar direto o IP privado de um dos containers comuns 72.16.0.10.2.3000 e aí vai carregar sempre só desse container, mas o segundo container vai ficar lá parado sem trabalhar. Para conseguir acessar os dois containers, em vez de acessar direto, pode subir um terceiro container com um load balancer como o Nginx ou HA Proxy ou vários outros. Nesse load balancer você configuraria uma regra dizendo: toda vez que alguém mandar uma requisição na porta 80, eu envio para a porta 3000 de um dos dois containers que eu tenho cadastrado. Isso que se chama um proxy reverso. Digamos que o container do load balancer subiu com IP virtual 172.16.0.13. Agora você pode ir no navegador e digitar 172.16.0.13, que por default vai conectar na porta 80. O load balancer vai pegar essa requisição e mandar para um dos dois containers web respondendo nas suas portas 3000. Para o navegador é transparente. Ele não tem ideia de quantos containers web tem por baixo, nem em que portas eles respondem de verdade, nem que IPs tem. Load balancer é tanto uma forma de distribuir requisições para mais servidores web, quanto anonimizar os IPs dos servidores para que os usuários não saibam quem são. O objetivo do episódio não é ensinar redes, mas como tem muito iniciante assistindo, achei melhor pelo menos dar o resumo do resumo. Para saber mais, procurem artigos sobre load balancer, em particular tentem fazer exatamente esse cenário que eu falei, subir com Docker Composer, 2 ou mais containers com uma aplicação web qualquer e outro container com o Nginx configurado como load balancer e veja na prática suas requisições sendo distribuídas pelos seus containers. Tem dezenas de tutoriais que você acha no Google para fazer isso, só não ter preguiça de procurar. Para treinar, qualquer um serve. Falando nisso, voltando para o tutorial do Heroku, o próximo passo é ver se sua aplicação subiu direito e está respondendo como deveria. Para isso, você precisa conseguir ver os logs em tempo real. Se fosse uma aplicação local, era só fazer tipo um tail log/application.log para ficar monitorando o que entrar no log em tempo real. Tail é em inglês para rabo, e como o nome diz, a gente fica seguindo o rabo, ou seja, o final do arquivo. Para o Heroku é parecido, mas só usar a linha de comando deles fazendo Heroku logs --tail. E lógico, --tail é opcional, mas se usar vai manter o log aberto e tudo que for sendo logado vai aparecer no seu terminal. E de novo, se você está acostumado a usar Linux, isso é algo super comum. Fizemos o clone da tal aplicação de exemplo, mas nem vimos o que tem nele. O principal é entender que toda aplicação que sobe no Heroku precisa ter pelo menos um arquivo na raiz do projeto chamado Procfile. Nele definimos que no container de tipo web vai executar o binário executável do Apache apontando para a pasta web. Isso é específico de cada framework. Se fosse um Rails, o executável seria bin/Rails server e assim por diante. É assim que o Heroku sabe o que é para executar dentro do container. Se fosse um Dockerfile, seria o equivalente ao parâmetro CMD. Eu não vou mostrar isso hoje, mas além de web, existem outros tipos de containers que você pode declarar como kill ou job, se quiser montar imagens que sobem workers para uma fila assíncrona, por exemplo. Eu expliquei um pouco sobre filas assíncronas no episódio do ingresso.com e no de concorrência e paralelismo. O importante é saber que Heroku não sobe só aplicações web. Além disso, o formato de arquivo Procfile meio que virou universal. No mundo Rails, você pode usar uma ferramenta como Foreman, que vai ler esse arquivo e localmente subir sua aplicação para simular como rodaria no Heroku. Você pode usar o Foreman escrito em Ruby para rodar localmente sua aplicação, mesmo se for escrita em PHP, ou usar o Node Foreman, que faz a mesma coisa, ou o Goreman ou ForeGo, que são outros clones de Foreman escritos em Go. Tanto faz no que é escrito, porque só vai ler o que tem no arquivo Procfile e executar o que está lá. É uma boa prática testar localmente antes de subir para o Heroku ou outra plataforma que também suporte Procfiles.
O próximo passo do tutorial foi o que eu expliquei agora há pouco. Como escalar sua aplicação subindo mais containers web. Só usar o comando Heroku PS Scale e fazer web igual a 2 ou mais. Se quiser desligar a aplicação, tirar da web, só fazer igual a 0 que vai desligar todos os containers. Você pode aumentar ou diminuir o número de containers manualmente com esse comando ou contratar um serviço de autoescala que usa algumas estratégias para fazer esse ajuste automaticamente dependendo da carga que sua aplicação está recebendo. Dizendo assim, pode parecer que escalar sua aplicação é algo tão simples quanto rodar esse comando e subir 100 dynos de uma só vez em horário de pico, mas isso não é uma bala de prata. Lembre-se que se subir 100 dynos vai precisar que recursos embaixo dele, como seu banco de dados, tanto consiga aguentar esse tanto de conexões simultâneas e também ter CPU e RAM suficientes para processar tanta coisa de uma só vez. Escalabilidade nunca é automática, você precisa estar preparado para isso. E na prática, essa funcionalidade é mais para você economizar custos. Digamos que no máximo os recursos que você instalou suportariam 100 dynos de PA ao mesmo tempo, mas de madrugada seu tráfego cai um monte e só 10 dynos seriam suficientes. Então você pode fazer um script que derruba 90 dynos de madrugada para economizar custos e de manhã cedo sobe 90 dynos novos para aguentar o tráfego do dia. Agora vamos falar de dependências. Se você programa em Rails, obrigatoriamente usa a ferramenta Bundler para gerenciar dependências. Toda nova biblioteca que precisa adicionar no seu projeto, primeiro você declara no arquivo gemfile e instala tal biblioteca com o comando bundle update. Você jamais vai no site da biblioteca, baixa um zip e descompacta dentro do diretório do seu projeto. Isso seria uma barbárie e algo totalmente inaceitável numa sociedade civilizada moderna em 2022. Se você programa em JavaScript, Node.js, obviamente, adiciona todas as suas dependências com o comando npm install e a opção save dev, por exemplo, ou se usa Yarn, usa o comando yarn add. Em ambos os casos, isso vai atualizar o arquivo package.json, que todo projeto civilizado de JavaScript tem obrigação de ter. Se você é de Java, certamente conhece Maven e usa a ferramenta Gradle, e tudo vai estar declarado no arquivo build.gradle ou pom.xml. Se você é de Python, eu sei que é chato e ainda não é uma solução perfeita, mas deveria estar usando pip, e todas as dependências deveriam estar no arquivo requirements.txt. Se é de Go, só recentemente começaram a ficar mais civilizados e agora fazendo go mod init, você cria um arquivo go.mod que é onde se declara dependências. Daí rodando o comando go mod tidy vai baixar as dependências que precisa para compilar e executar a sua aplicação. O Rust sempre veio com o utilitário cargo e você sempre tem um arquivo cargo.toml que declara os crates, que é como o povo de Rust chama suas bibliotecas. Entenderam? Não importa que linguagem você usa, toda linguagem civilizada tem um gerenciador de dependências padrão. Sempre tem um arquivo onde se declara essas dependências e você nunca, jamais deve baixar bibliotecas manualmente e jogar dentro do seu repositório. Mais do que isso, todo gerenciador competente costuma ter um arquivo de tranca, de lock. Por exemplo, projetos de JavaScript têm o package.json, onde você declarou as bibliotecas e versões que queria, mas quando o npm ou o yarn realmente baixam e instalam, ele gera um outro arquivo chamado package.lock.json, que você nunca deve editar manualmente e que declara exatamente quais bibliotecas e exatamente quais versões baixou. Esse arquivo de lock é especialmente importante porque quando outro desenvolvedor dá pull e clona o repositório do projeto, ou quando você dá git push para o Heroku, ele roda o npm install e vai baixar exatamente o que tiver nesse arquivo de lock. 1.0.0 é diferente de 1.0.2. Isso é importante para todo mundo baixar exatamente a mesma versão de tudo. Basta uma biblioteca que era para ser, faz de conta, 1.0.1 e no servidor baixar 1.0.2 que um bug pode ser introduzido sem ninguém saber. Gerenciamento de dependências é uma ciência exata. Ela só fica caótica quando você não segue essas regras. Essa longa explicação foi só para pular para o próximo passo do tutorial, onde ele rapidamente explica que nosso projeto PHP de exemplo usa um gerenciador de dependências chamado Composer, e como esperado, existe um arquivo chamado composer.json na raiz do projeto junto com um arquivo composer.lock. No caso do PHP, no arquivo web/index.php tem uma linha com o comando require carregando um autoload.php, que é quem se responsabiliza por carregar
carregar as bibliotecas declaradas no composer.json. Na sua máquina local, se fizer compose update, vai baixar todas as dependências localmente e agora pode rodar o projeto na sua máquina. E quando fazemos git push para o Heroku, os scripts no build pack de PHP vão procurar o arquivo composer.json e, se achar, vai rodar o compose update para montar a imagem. E é por isso que você precisa gerenciar as dependências dessa forma, para que outro desenvolvedor não tenha problemas quando baixar na máquina dele e para quando subir no Heroku ou máquina de produção, sabemos que não vai faltar nenhuma dependência. Isso é crucial para vivermos numa sociedade civilizada. Imagina como era na época da barbárie, quando não tínhamos ferramentas como essas. Vamos simular que esse projeto ainda está em desenvolvimento. Vamos adicionar uma nova funcionalidade. Para isso, começamos usando o comando compose require, que vai declarar e puxar a biblioteca calc_php, que é um programinha besta que só desenha uma vaca com caracteres ASCII. Depois disso, é só rodar compose update para garantir que foi baixada e instalada. Se abrirmos o arquivo composer.json, veja que ela foi declarada automaticamente pelo composer. Agora, no index.php, podemos criar uma rota chamada /calc, que vai usar essa biblioteca calc_php e mandá-la desenhar a vaca dizendo cool beans. Vamos só copiar e colar esse trecho do tutorial no nosso projeto e pronto. Agora precisamos adicionar tudo isso que modificamos no repositório Git. Para isso, basta fazer git add ponto. Lembre-se que nos vídeos de Git eu falo para tomar cuidado para não adicionar coisas que não precisam. Por acaso, esse projeto tem um ponto git ignore. E se dermos git status, podemos ver que só vamos adicionar os arquivos do composer e o index.php que modificamos. Na dúvida, sempre rode git status antes de dar git commit. Finalizamos com o git commit-m, adicionando uma mensagem descritiva da modificação que fizemos e executamos um novo git push Heroku main para subir a modificação e gerar uma nova imagem. Olha o Heroku recebendo, rodando o compose update que vai baixar a biblioteca que mandamos, vai regerar a imagem, daí ele sozinho vai desligar os dynos que estavam rodando antes e subir novos dynos com a imagem nova. Se usarmos o comando Heroku open calc, ele vai abrir o navegador para a gente já apontando para a URL da aplicação /calc. Não precisa desse comando, você podia abrir o navegador e digitar a URL manualmente, mas assim é mais rápido. Demora um segundo para abrir porque o Heroku está atualizando os dynos, mas voilá, está funcionando. E é assim que subimos versões novas da nossa aplicação. Lembram deploy contínuo que eu falei? É assim que faz. Além de toda essa infraestrutura de containers, load balancers, facilidade de subir atualizações usando Git, o Heroku tem parceria com dezenas de empresas que oferecem serviços que são úteis para as nossas aplicações. E no tutorial, o próximo passo é justamente instalar uma delas, o add-on para a ferramenta chamada PaperTrail. Add-on é sinônimo de plugin e PaperTrail é um serviço que recebe os logs da nossa aplicação e oferece uma interface web que podemos monitorar e principalmente fazer pesquisas. A maioria dos add-ons oferece uma versão gratuita para a gente testar e para aplicações pequenas costuma ser suficiente também. Para instalar, basta ir no terminal e fazer Heroku add-ons create PaperTrail. Esses comandos têm várias opções, por exemplo, para já instalar um plano pago mais parrudo. Sempre leia a documentação de cada add-on antes de sair adicionando. E de qualquer forma, com o comando Heroku add-ons, podemos listar quais já temos instalados e veja como o PaperTrail já aparece. Para abrir a interface web no seu navegador, via terminal podemos rodar Heroku add-ons Open PaperTrail e voilá, agora temos como fazer pesquisas nos nossos logs. Isso é mais importante se considerarmos que podemos ter mais de um dyno rodando ao mesmo tempo e no PaperTrail vai concentrar os logs de todos os dynos ativos. Assim, podemos pesquisar os logs de todos ao mesmo tempo. Por acaso, esse é um add-on que eu recomendo sempre instalar em toda a aplicação, PaperTrail e também o Rollbar, que você pode configurar para te notificar por e-mail se alguma mensagem de erro crítico aparecer no log. O próximo passo do tutorial é um pouco mais avançado e eu não recomendo que você use isso se não for um desenvolvedor mais experiente.
A linha de comando do Heroku permite abrir um container novo para onde ele vai abrir uma conexão SSH segura. Dentro dele você pode rodar o shell interativo do seu framework, como o PHP-A no caso de PHP, ou Rails Console no caso de Rails, ou simplesmente abrir um shell bash caso queira checar alguma coisa no nível do sistema operacional. Tudo que carrega nos containers de web também carrega nesse container de console, então pode ser bom para debugar algum bug que não acontece na máquina de desenvolvimento, mas aparece quando sobe a aplicação no Heroku. Use com cuidado, mas essa opção já salvou minha vida várias vezes. Esclarecendo, esse comando não abre SSH direto para um dos containers web já rodando. Ele abre um novo container com a mesma imagem que sobe nos containers web, só isso. A vantagem é que de lá você tem os mesmos acessos ao banco de dados se precisar muito rodar alguma query de emergência ou algo assim. E justamente por isso eu falo para tomar muito cuidado, porque o que você rodar no banco vai ser permanente. Quando desconecta do shell interativo, esse container é destruído. Por isso, não crie ou baixe arquivos para lá, porque esse container vai sumir tão logo você se desconecte dele. É especificamente para tarefas administrativas especiais. Outro conceito que para iniciantes pode não ser muito óbvio são variáveis de ambiente. Por exemplo, eu imagino que a maioria que usa Linux, no mínimo, já lidou com variáveis como path, num arquivo como .profile ou .bashrc da vida. Você faz alguma coisa como export abc igual blá blá. Isso declara uma variável global na sua seção e você pode ver o conteúdo da variável fazendo eco cifrão abc e vai imprimir o blá blá no seu terminal. Pois bem, é considerado uma boa prática declarar configurações assim como variáveis de ambiente, particularmente em containers. Se você já viu um arquivo .env na raiz do seu projeto, ele serve para declarar e simular variáveis de ambiente do projeto. De novo, a gente inventou isso no Rails e todo framework web meio que adotou a mesma funcionalidade. Fazemos a configuração num arquivo para cada desenvolvedor não precisar manualmente ficar escrevendo um monte de exports no seu profile local de bash. Além disso, é uma boa prática ter um arquivo como .env.example, que quando clonamos o projeto, fazemos uma cópia dele para .env. Assim não precisamos adivinhar quais variáveis existem para usar. E mais importante, é uma boa prática colocar .env no arquivo .gitignore para nunca entrar no repositório Git. Isso porque os frameworks que suportam essa convenção, se existir o arquivo .env, ele tem prioridade sobre as variáveis de ambiente de verdade configuradas no seu sistema operacional. Mas quando subimos para produção, não queremos que a aplicação carregue desse arquivo, e sim das variáveis de verdade no sistema operacional. Então sempre se lembre dessa regra. .env sempre declarado no .gitignore. Entendido isso, localmente na sua máquina de desenvolvimento você edita o que precisa no arquivo .env, que só existe na sua máquina, mas em produção configura variáveis de verdade. No Heroku fazemos isso com o comando heroku config 2.7. Vamos fazer um exemplo para ilustrar isso. Naquele arquivo index.php, vamos adicionar mais uma rota, no caso, substituir a rota raiz do site. Vamos repetir a palavra hello x vezes, e essas x vezes vai estar declarado na variável de ambiente chamado times. Para ler essa variável em PHP se usa a função getEnv. Agora, não temos como editar um export no arquivo de profile de um dyno. Para isso, usamos a linha de comando heroku config set times igual a 20. Para listar todas as variáveis que existem, só usar o comando heroku config. Olhem como tem uma variável do papertrail que foi criado pela linha de comando que usamos para adicionar o add-on. Esse é o token secreto de acesso. Não tem problema ter coisas como tokens e senhas em variáveis de ambiente, porque elas só existem dentro do container. Se alguém conseguiu ver esse token é porque ganhou acesso ao seu container de produção e seu problema é bem maior do que só ter o token exposto. Você está com tudo exposto. Ninguém jamais deve ter acesso direto aos containers. E para reforçar, é exatamente por isso que nunca se deve adicionar arquivos como .env no repositório Git, porque normalmente guardamos coisas como senhas e tokens em variáveis de ambiente, e esse tipo de informação jamais, sob nenhuma hipótese, pode aparecer dentro de um repositório Git. Nenhuma credencial ou segredo jamais deve estar no código-fonte do projeto. Tem que ser um tosco, de proporções bíblicas, para pensar em colocar segredos num versionador de código que todo mundo tem acesso.
E pronto! Agora podemos fazer git add ponto, git commit-m, uma mensagem e finalmente git push Heroku main de novo. Ele vai criar uma nova imagem com as modificações que acabamos de fazer e se abrirmos o navegador com Heroku Open, esperamos um segundo para o Heroku derrubar os dynos e subir com a imagem nova e voilá! Veja, hello repetido 20 vezes. E como mencionamos banco de dados algumas vezes, o último passo do tutorial é justamente adicionar Postgres na nossa aplicação. Assim como o Papertrail, Postgres é um add-on que tem diversos tamanhos e preços e você deve checar as opções antes de adicionar. Isso porque se pegar um muito pequeno e precisar da upgrade, o processo não é simples e muito menos trivial. Leia a documentação do Heroku sobre isso. Uma das melhores coisas do Heroku é justamente o serviço de banco de dados, que é um dos melhores que existem. Mas você precisa ter um mínimo de noção do que está fazendo. Eles não fazem mágica nem são a prova de idiotas. Avisos dados: para adicionar a versão gratuita menor que se chama HobbyDev, basta digitar no terminal Heroku add-ons create Heroku PostgreSQL HobbyDev. Agora vamos adicionar uma funcionalidade no nosso projeto PHP para conectar no banco e listar o conteúdo de uma tabela em HTML, o arroz com feijão só. Para isso, começamos usando o Composer para adicionar a biblioteca de PDO, que é o PHP Data Object. Se você é de Java ou .NET da vida, é a mesma coisa que um DAO qualquer. Fazemos compose require cs anchor /pdo service provider igual tiozinho 1.1 dev, que vai baixar uma versão compatível, mas não necessariamente exata com 1.1 dev dessa biblioteca, lembram? Por isso precisamos ter um arquivo de lock que vai registrar a versão exata que ele achou e baixou. Rodamos um compose update para garantir que baixou tudo e agora podemos alterar o arquivo index.php de novo para configurar o acesso ao banco de dados. Vamos copiar e colar do tutorial. O importante é saber que é uma convenção do Heroku ter a URL de acesso ao banco declarado numa variável de ambiente chamada database_URL. Podemos ver ela usando o comando Heroku config e olha só. E esse trecho de código que copiamos e colamos é para pegar o conteúdo dessa variável com a função getEnv e parsear os diversos componentes dessa string e passar para a biblioteca de PDO, configurar coisas como username, password, host, porta, para conseguir conectar no novo banco de dados Postgres e simples assim subimos um banco de dados seguro e funcional na nossa infraestrutura. Agora vamos criar uma nova rota lá embaixo chamado /db. Ele vai usar esse PDO para mandar uma query para o banco e fazer um loop com while para ir montando um array com todos os nomes que voltaram da query. E para montar o HTML, o Framework Symfony oferece um sistema de template chamado Twig. Passamos o array de nomes para o template chamado de database.twig. Então precisamos criar um novo arquivo views/database.twig e vamos copiar e colar o template do tutorial nele. Ele vai pegar cada nome que veio no array que passamos para ele e montar uma lista em HTML. Nada demais, arroz com feijão. Isso tudo feito, vamos adicionar as modificações no Git com git add ponto. Com git add status podemos ver que modificamos os arquivos do Composer, o index.php e criamos um arquivo novo database.twig. Tá correto? Então podemos fazer git commit-m com uma mensagem descritiva e finalmente git push Heroku main para mandar as modificações para o Heroku. Espero que a essa altura você já esteja acostumado com o processo de criar uma nova funcionalidade, adicionar no Git, mandar para o Heroku e conseguir testar de verdade. O Heroku recebe a modificação, monta uma nova imagem, derruba os dynos que estavam rodando e sobe de novo com a nova imagem. Só tem um probleminha. Note que criamos um novo banco de dados, mas ele está vazio. Em qualquer framework web moderno, existe um recurso chamado Migrations, mais uma coisa que nasceu no Ruby on Rails e todos os outros frameworks imitaram, onde criamos scripts que vão criar as tabelas e índices que precisamos caso já não existam, e também já pré-cadastram coisas como conta de administrador, se precisar. Isso tudo fica em scripts que declaramos para o Heroku executar na próxima vez que subir dynos novos. Procure a documentação do seu framework e aprenda sobre migrations, porque é super importante. Como isso é só um tutorial simples, tentando ser didático para ensinar sobre o Heroku e não sobre seu framework, ele pula qualquer coisa sobre migrations e manda você abrir um novo container de shell. Lembra que nem abrimos o bash remoto, só que no caso agora é abrindo o console do Postgres, que é o PSQL. Então vamos fazer isso usando o comando Heroku pg:/PSQL.
Agora, abrir o console remoto lá no servidor do Heroku já conectado no nosso novo banco de dados. Só precisamos fazer isso uma vez, mas vamos copiar do tutorial o comando para criar a tabela chamada test table e em seguida vamos dar insert em alguns valores aleatórios como esse hello database e também um hello world, por que não? Pronto, para sair do console do Postgres é só digitar barra invertida Q. Podemos abrir o navegador de novo usando o comando Heroku OpenDB, que é a nova rota que criamos e voilá! Veja que conseguiu executar a query no banco, trazer as duas linhas que acabamos de inserir e montar o HTML com elas e pronto. Nesse estágio fomos capazes de criar uma nova aplicação no Heroku e subindo novas funcionalidades à medida que fomos codificando, configurando o ambiente, cadastrando novos add-ons como Papertrail e Postgres. Esse é o básico do básico sobre Heroku que todo mundo deveria saber. Mas o Heroku faz bem mais que isso. No fim do tutorial, no último passo, ele dá links para outros artigos, como o How Heroku Works, que vai começar a explicar muito mais detalhes sobre o ciclo de vida de uma aplicação em Dynos. Por exemplo, lembram que durante o tutorial repetimos git, push, Heroku várias vezes? Todas as vezes ele cria uma nova imagem com as últimas modificações, derruba os dynos rodando a versão antiga e sobe tudo de novo com a imagem nova. O que eu não expliquei é que as imagens antigas continuam disponíveis se precisar. O Heroku chama isso de releases ou lançamentos. Se rodar o comando Heroku releases, podemos ver tudo que subimos desde a primeira vez. Ele vai numerando cada release e acho que você pode cadastrar tags nelas também para facilitar achar depois. A vantagem mais imediata é, digamos que você subiu uma nova versão que não testou muito bem e, surpresa, começou a dar pau em produção. Em vez de ficar tentando consertar na tentativa e erro durante o sufoco, podemos rapidamente dar rollback para a última release que sabemos que estava funcionando. Por exemplo, Heroku Releases rollback V10. A versão 11 que acabamos de subir está com pau, mas a versão 10 funcionava, então voltamos para ela. É o tipo de coisa que você nunca ia conseguir fazer rápido e organizado assim se estivesse atualizando o código-fonte manualmente usando o FTP. E é por isso que você paga mais por isso também. Eu normalmente não gosto de fazer vídeos de tutoriais de ferramentas específicas porque elas envelhecem muito rápido, mas assim como no caso de Git, o Heroku existe faz mais de 10 anos e continua funcionando basicamente do mesmo jeito. Esse mesmo tutorial que funcionaria em 2010 continua funcionando em 2022 e provavelmente vai continuar funcionando por muitos mais anos do mesmo jeito e toda nova solução de DevOps que aparece é para tentar se aproximar desse ideal de fluxo de trabalho. Por isso, mesmo que você não use no seu trabalho atual, eu acho muito importante que se familiarize com esse jeito de trabalhar. E no próximo episódio vamos pegar o que aprendemos hoje para discutir um pouco mais sobre arquitetura e gerenciamento de projetos ágeis de verdade. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem um joinha, assinem o canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais!